Glória a Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder se assentar, irmãos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus, porque Ele simplesmente é Deus. Estamos numa semana de gratidão, né? Semana de agradecimento. E graças a Deus que eu tenho esse costume de sempre agradecer a Deus onde eu estiver, onde eu chegar, pregar a palavra do Senhor, trazer a mensagem do Senhor. Em primeiro lugar é Ele, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu amigo, o pastor Joel Freire. Aprendi muito com o pastor Joel. Uma bênção na minha vida, no meu ministério, pastor. Grandes recordações, coisas boas. E os seus obreiros aqui maravilhosos, que me amam também de coração, e eu sei disso. Agradeço a Deus pela vida de vocês também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E os que não estão presentes também aqui hoje. É como o Senhor está falando aqui, né, dessa semana de gratidão. Nós temos que agradecer a Deus por tudo, e eu aprendi a agradecer a Deus. Trago saudação de Vaslovo, congregação ali do pastor Joel. Estamos ali, por enquanto, trabalhando até o dia que o Senhor quiser. E também da minha esposa, que não pôde estar conosco. Ela perdeu seu irmão um pouco mais de um mês. E a mãe dela não está muito bem ainda. E ela tem que dar assistência para a mãe dela. E nós, como bons esposos que somos, compreendemos essas coisas, né, irmãos? Porque nós amamos as nossas sogras, não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãos? Amém. Não fica com essa cara, não, meu chefe. Ó, meu pastor. Glória a Jesus. Glória a Deus. E eu saí de casa hoje, pastor Joel. Uns 2 blocos, mais ou menos, vindo para cá. Não tem aquele lance que você está parado no sinal, tem um carro na sua frente. E aqui nos Estados Unidos pode fazer à direita com o sinal fechado, né? Desde que não tem aquela setinha, né? E o camarada foi, né? O senhor que estava na frente foi. E geralmente, quando o carro arranca, o que nós fazemos? Dá uma olhada para o lado de cá, né? Para ver se dá para a gente ir também, né? Não é assim, pastor? Né? E eu dei aquela olhadinha, só que eu dei aquela olhadinha, irmão, e já fui indo, irmão. E aí, quando você faz aquele lance de olhar, o camarada parou bem na frente, sabe, irmão? E Deus é bom demais, né? E eu não tive... Pastor, isso é automático. Eu creio que todos nós temos esse costume. Sim, eu tenho. O perigo chega e fala, Jesus! É isso mesmo? É coisa de crente, né? Jesus, irmãos, e eu creio que ficou um fio de cabelo. E não encostou, pastor. Então eu vim agradecendo de Deus, de lá até chegar aqui no parking lot. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é muito bom. E é gratidão mesmo, irmãos? É gratidão mesmo. É agradecer de coração e alma mesmo. Glória a Cristo Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Oh, glória a Deus, Pai. Salmos, de número 103. Os 2 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória a Deus. Podem abrir suas Bíblias em Lucas. A passagem que nosso pastor escolheu. Capítulo 17, a partir do versículo 11.
E o interessante aqui nesse versículo número 2, que nós lemos lá no Salmo 103, que fala: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu não entendo muito, pastor, não consigo entender exatamente o que o salmista está falando aqui, mas dá para perceber que é algo muito importante que ele está falando, pedindo a alma dele para não se esquecer de nem nenhum benefício. Pastor, e eu creio que tem mais irmãos aqui, talvez, que tenha me acompanhado nessa, e a gente tem que ser sincero quando, né, está falando da palavra do Senhor. Em todos os benefícios, não esqueci de nenhum deles, irmãos. Eu creio que eu tenho esquecido de alguns, pastor. Eu creio que eu tenho esquecido de alguns. Mas eu estou vendo a importância de não esquecer de nenhum deles. E com o decorrer do tempo, nós vamos nos esquecendo das coisas maravilhosas que Deus fez por nós um dia. O tempo passa, meu pastor, e a gente esquece. Mas olha quantas coisas boas Deus fez por você e por mim. E aqui eu estou aprendendo com o salmista que eu não devo esquecer de nenhum. Porque tem favor que Deus nos fez, tem bênçãos que Deus nos deu, tem livramento que Deus nos concedeu, irmãos, que às vezes passa desapercebido, é aquele momento só, mas eu entendo, meu amigo, que nós temos que lembrar até Jesus voltar. Porque se você for pegar tudo que Deus fez por você, feito por nós, irmãos, nós somos ingratos. Nós somos ingratos. Grato é o inverso, né, pastor? Pessoa grata, e quem não é grato é ingrato. Então, quando eu deixo de estar agradecendo a Deus pelos favores dele, pelas bênçãos que ele me concedeu, irmãos, eu estou sendo ingrato ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe mais ainda e que Deus possa colocar no meu coração, pelo menos eu quero isso, de estar lembrando, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo que tu fez. Porque eu não quero agradecer só pelo que ele fez hoje, por esse livramento que ele me deu, pastor. Eu quero agradecer o que ele fez comigo quando eu estava na rua, quando eu estava no Brasil, com 22 anos de idade, orando ao Senhor. Eu trabalhava no aeroporto no horário de 6 à meia-noite, e tem aquele horário ali de madrugada que não tem nada para fazer. Eu atravessava a pista e orava ao Senhor. Quando eu vi um avião naquela cara que não tem mais, é o Panam. Tinha um voo que eu nunca me esqueço, pastor, Caracas, Miami. Rio, Caracas, Miami. E eu ficava orando ao Senhor: Pai, permita-me voltar, que eu tinha morado aqui com meus pais. Papai era militar e nós moramos em Washington, D.C. por 2 anos e meio. Eu tinha 9, 10, 11 anos de idade. Que isso, ele fez assim, que não é também assim, irmão. Porque as pessoas, porque eu tenho cabelo branco, eu não sou velho, irmãos. Então, meus amados, eu ficava orando ao Senhor. Eu clamava a Deus, irmãos, mas com tanta vontade. Eu pedia a Deus com tanta fé. Eu pedia a Deus, irmãos, sentindo de que eu ia, não sei como, mas que eu ia voltar. Que eu queria vir para os Estados Unidos, eu queria voltar para cá. E o meu clamor é a coisa mais linda, irmãos. Irmãos, e um dia Deus me concedeu
vim para os Estados Unidos. E a minha alegria foi muito grande, maravilhosa. Meus irmãos, eu ficava agradecido ao Senhor. Mas aí quando eu cheguei aqui, pastor, e não deu um mês, eu já esqueci. Um mês aqui, eu me esqueci dos benefícios que Deus tinha feito para eu chegar até aqui. Está vendo como é que eu sou ingrato? Eu fui ingrato. Eu agradeci aquele momento, mas depois acabou. E eu vendo aqui o salmista, ó, agradeça em todo o tempo. Em todo o tempo dê glória a Deus. Então é isso que eu quero passar para a igreja hoje, que às vezes nós esquecemos. E vamos ler agora aqui em Lucas, você vai perceber o quanto é importante o agradecimento, o ato de agradecer ao nosso Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Digam, 10 leprosos. Os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram dos 10 os limpos? E ele... Não, Cristo continua: e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui é uma passagem bem conhecida nossa, e eu creio que seja um tema apropriado para esta época de gratidão ao Senhor. E uma coisa, todos sabem que era uma doença, uma enfermidade maligna, né? Naquela época era maldição. Ficava separado, não podia... Era uma coisa horrível. Deus, quando castigava alguém, como fez com a Miriam, né? Falou mal de Moisés. Irmão, você imagina se Deus continuasse com esse negócio de querer tratar os outros quando tocasse no ungido do Senhor. Irmão, ia ter muita gente leprosa. Eu conheço alguns que estão leprosos há muito tempo já, meu irmão. Mas graças a Deus que o Senhor já não... Eu não sei por que ele... Por causa da graça mesmo dele, né? Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo, como se diz no janeiro, quebrou muito galho nosso. Pastor, o senhor sabe o que eu estou falando. Jesus Cristo nos ajudou muito. Meu Deus. Jesus Cristo realmente, além da salvação que Ele nos concede, Ele mudou muita coisa para o nosso bem. Os profetas que falavam naquela época, que não era Deus que falava, usando-os, a Bíblia diz que eles morriam. Hoje fica para o julgamento final. Fica mais um pouquinho mais para frente. Mas vamos pagar, né? Falou dizendo que é Deus que está falando, irmão. Como é que você vai falar uma coisa dizendo que é Deus que está lá? Como é que você vai dizer que Deus está falando, está mandando dizer, e Deus não está falando nada? Porque as pessoas acreditam. Você tome muito cuidado com isso, irmãos. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Deus está mandando dizer, Deus está falando, e Deus não mandou nada. Morria.
Hoje, se não foi Deus, claro, não vai se cumprir, mas o sujeito ainda fica vivo aí até aquele dia para acertar as contas. Porque o povo acredita. Eu acredito, eu creio, tem profeta nesse mundo. Agora, o profeta só pode entregar o que Deus manda. Ah, mas eu sou profeta assim. Não importa, você é profeta, mas quem te usa é Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus te usa, amém, glória a Deus por isso. Mas você só pode entregar o que Deus te deu para entregar. Não é porque você está vendo uma coisa, uma situação. Oh, Jesus, vamos embora. Às vezes as pessoas veem uma situação, pastor, e quer falar para outra de aquela situação. Quem não faz isso não, irmão? Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Vamos dar continuidade aqui. Então aqui nós vemos esses 10 leprosos, os quais pararam de longe, porque não podiam chegar perto de Jesus. E vocês veem, irmãos, que Jesus também não quebrou a lei, né? Porque ele disse que não podia tocar, não podia estar perto, porque era imundo. Então Jesus também de longe diz, vai e te mostra aos sacerdotes. Porque quando a pessoa estava curada da lepra, irmãos, quem dava a palavra final, quem examinava, eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes. Eles é que iam examinar e falaram assim, você pode ser restaurado para a comunidade. Você está curado. E aqui eu vejo esses homens pedindo a Jesus, isso aqui que me chama a atenção, eles pararam de longe, os 10 homens, e levantaram a voz. Olha só que benção quando a gente quer alguma coisa de Jesus, né? É uma maravilha para levantar a voz, né? E levantaram a voz dizendo, Jesus! Eu imagino pastores gritando aqui, né? Porque quando a gente precisa, irmão, você não tem vergonha de abrir a boca, de gritar, sabe? Vai mesmo. Aí você é crente, né? Crente para pedir uma bênção, aleluia. Porque nós somos que nós cremos em Deus. Amém? Nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Ele concede. Então a gente pede com maior vontade que esses leprosos aqui gritaram, Jesus, mestre! Mestre, olha nós aqui, estamos com essa lepra. Tem misericórdia, mestre, nos cura, Senhor. E diz assim, vai e te mostra ao sacerdote. Olha só, irmãos. Pastor, Jesus não usou o óleo, pastor. Eu tenho um olhinho, eu costumo ter, aqui também tem um olhozinho. Né? Esse óleo está lá desde quando eu cheguei, irmãos. Não estou pregando, pelo amor de Deus, irmão. Tá? Estou dizendo que tem momento que a gente esquece do óleo, né? Porque o óleo é bíblico. Né? Chama os presbíteros e ora, né? Coloca o óleo, tudo bem. Mas, irmãos, o óleo não é o óleo que cura, não, gente. Tem uma mulher lá que foi curada, pastor, com 17 tumores nos seios. E sem imposição de mão, tá? Não coloquei a mãozinha, não, que é no seio da irmã, tá? É só pedir ao Senhor. Irmãos, vamos orar pela irmã. Estava lá com o atestado médico. 17 tumores nos seios. E o médico que falou para ela, a palavra de conforto mesmo, falou, minha senhora... doutor, o que eu faço? O que a gente vai fazer para parar isso aqui? Minha senhora, isso não para. Isso aí não tem mais jeito. E ela era uma crente fiel, queria ser curada. E Deus não nos deixou envergonhados, porque é Deus. Tudo é Deus, irmão. Amém? Não tem esse negócio de um irmão é melhor do que o outro sabe melhor. Não, não tem, isso é Deus. Agora Deus pega para fazer uma obra. Ele pega para fazer uma obra. E a irmã foi curada para a glória de Deus. E está sem os caroços. Os caroços, sabe o que aconteceu, irmãos? Desapareceram sem aquele tal da química. A quimioterapia e sem qual é o outro, gente? Radioterapia. Nada disso, chefe. Mas sabe por quê? Porque Deus é Deus. Está pensando que foi alguém daqui? Não.
Ela já estava clamando, ó. E Deus ouviu a voz dela. E Deus só queria exaltar o nome dele naquele momento. Viu, meu amigo? Deus, quando quer exaltar o nome dele no momento, em qualquer momento que seja, é o momento dele, vai ser aqui, vai ser na sua casa, vai ser em qualquer lugar. Quando Deus quer que o nome dele seja exaltado, ele faz porque ele é Deus. Amém? Quem exalta a Deus não somos nós, não, irmãos. Eu exalto o Senhor. Não, irmão, Deus já é exaltado, igreja, em nome de Jesus. Quem exalta a Deus é Deus. Quem somos nós para exaltar a Deus? Ele que se exalta com as obras que ele faz em nosso favor. Vai, filho, se apresenta os sacerdotes. Eles foram. Jesus orou por eles? Jesus orou por eles? Para eles ficarem curados? Simplesmente, meu amigo. Esse nosso Deus é muito grande, amigo. Esse nosso Deus é muito grande, irmãos. Vai! Mas se tu não vai impor, tu não vai fazer que ele não tem um protocolo. Com Deus não tem protocolo. Protocolo tem com a gente, que às vezes quer fazer coisa. Às vezes a gente quer fazer. Não precisa. Fala, só abre a boca e fala. Jesus só abre e fala, vai. Vai! Jesus, quando manda ir, vai! O pastor falou aqui do meu testemunho, da minha vida, quando eu fui para o Brasil. Só mandou ir! Vai! Você está pensando que Deus falou para mim o que tinha lá para mim? Nada! Eu estava no escuro. Eu, né? Deus não, eu. Do que vai acontecer comigo lá? Eu não tenho ninguém ali, não tenho nada no Brasil, não tenho nada, gente. E eu comecei a imaginar, eu vou para uma igreja, o pastor vai me conhecer, o pastor vai me dar uma congregação, e eu vou ficar pastoreando, porque eu não sei fazer outra coisa também, irmãos. E meu pensamento era esse, irmãos. Só que enquanto eu não obedeci, não decidi, não tomei a decisão, dei o primeiro passo, falei, Senhor, amém, eu vou, Deus não me falava nada. Ele só ia mandando, volta que teu tempo acabou. Arruma tuas malas que teu tempo acabou. Vai para o Brasil. Então, quando eu tomei a decisão de fazer isso, irmãos, um mês depois, Deus mostrou o que tinha para mim lá. Benção, irmãos. Benção. Benção. Olha, eu estou dizendo para você, benção, irmão. Quando Ele manda, vai em paz. Tu vai ser curado no meio do caminho, como foram os leprosos. Serás curado no meio do caminho. Quando chegar, eita, meu Deus, olha que coisa linda. Quando chegar naquele lugar que Jesus mandou ir, tu já chega abençoado. Foi o que aconteceu comigo. Cheguei e fui abençoado, pastor. Quando cheguei, esses 10 homens aqui também, eles obedeceram o Senhor e foram caminhando. Mas quando eles foram, irmãos, eles foram à direção dos sacerdotes, eles foram leprosos. Vai entendendo isso? Eles foram leprosos. Eles foram crendo na palavra de Jesus, porque eles conheciam, tá? Mestre, sabia tudo de Jesus. Porque Jesus, quando mandou eles, foram... Mas, rapaz, você está leproso, fica curado primeiro para aparecer depois. Que graça tem, né? Que graça tem. Fazer depois que receber a bênção? Ou receber a bênção primeiro para depois fazer? Não. O nosso Deus é esse aqui. Vai. Pode ir. Já te abençoei. Já te falei, vai. E eles foram, meu amigo. E no meio do caminho, se viram curados. No meio do caminho se viram curados. Imagina a alegria, irmãos. Quem tem um câncer, quem está numa cama, quem tem um AIDS, quem tem uma enfermidade muito
que não tem mais esperança. E chega o momento de Jesus se tocar e falar assim, curado, ser curado, eu quero. Porque teve certo indivíduo na Bíblia que falou assim, Senhor, se tu podes fazer por mim. Jesus, como é que é? Se eu posso? Aí Jesus replica, se tu podes crer. Não é Jesus se ele pode, é se você crer. E esses homens chegam curados diante do sacerdote. Por quê? Obedeceram, creram na palavra do Senhor. Versículo 13. Levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, estava limpo, voltou glorificando a Deus. Por que quando é para pedir, irmãos, a gente grita, se desespera? Mas quando é para eu agradecer, oh, Senhor, muito obrigado. Não faz nem questão que o pastor saiba, não faz questão que a igreja saiba, uma vitória recebida. Ei, Deus quer que você comece a agradecer pelas vitórias recebidas. Isso é bênção para a tua vida. Você está glorificando o nome do Senhor. Deus está sendo exaltado através da tua vida. Quando você conta o testemunho, você conta a bênção, Deus automaticamente é exaltado, porque foi Ele quem fez na tua vida, é Ele quem faz na tua vida e é Ele quem vai fazer na tua vida. Vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Que maravilha! Pastor Alcides, eu quero aprender essas coisas também, sabe? Eu quero gritar, eu quero contar as bênçãos gritando. Quero que todo mundo saiba o que Deus fez na minha vida. É o que esse homem fez aqui. Ó. Ele veio gritando da mesma forma, como ele gritou pedindo, ele agradeceu gritando. Eu já tenho essa dificuldade, eu peço gritando mesmo. Mas às vezes na hora de agradecer, sabe? Glória a Jesus. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Caiu com o seu rosto em terra. Isso é um sinal de respeito, de honra, de gratidão. É um sinal de dizer, só tu poderia ter feito isso por mim. O Senhor é tudo. O Senhor é o maior. Pai, eu te exalto. Se prostrou para agradecer. Às vezes, sabe como é que eu agradeço? Muitas vezes, ô Pai, muito obrigado. Obrigado por essa bênção. Muito obrigado, Senhor. E acabou. Está falando com você aqui, eu estou falando de mim. Quantas bênçãos eu recebi do Senhor, irmãos? E coisa importante que eu estava precisando, mas quando eu recebi, obrigado, Jesus. Sabe aquela alegria? Obrigado, Senhor. Eu me alegrei com o que eu recebi, mas Deus não se alegrou da maneira que eu agradeci. Está certo o que eu falei? Não é isso mesmo, pastor? Eu me alegrei muito do que eu recebi, mas a minha gratidão para Deus não foi aquela gratidão. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E eu acho que faz diferença isso para Deus. Para mim não fez, mas para Deus faz, irmãos. Não faz? Para Deus faz. Esse homem se prostrou e adorou. Colocou o rosto no pó. Olha como é que ele está agradecendo. Como é que você tem acostumado a agradecer? Ao Senhor. Dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram 10? Jesus sabe todos que foram abençoados. Ele sabe
Que bênção você recebeu, foi ele quem deu. E ele não perde as contas, né? Não foram 10? Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E aqui nesse versículo 17, irmãos, eu percebo que Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, faz questão da nossa gratidão. Ele faz questão, meu irmão. Ele espera. Você sabe o que é Deus esperar de nós alguma coisa? Isso aqui, esse versículo 17, me diz que Jesus Cristo, ele espera a sua gratidão. Ele te abençoou, ele te exaltou, te colocou em posição de honra, mas ele está aguardando. Ele está aguardando a gratidão. Ele ficou aguardando aqui dos 9. Cadê os 9? Cadê você, que ainda não me agradeceu pela bênção recebida? Você pediu para vir para esse país, cadê você? Lembra? Era um sufoco. Tentou mais de uma vez para pegar o visto. E quando você tentou mais de uma vez para pegar o visto, você não desistiu, não foi? Então não estaria aqui, né? Não, olha, não deu certo, mas eu vou de novo. Não deu certo, mas eu vou de novo. Quantas vezes for necessário eu vou. Por quê? Porque é uma coisa que eu quero. É uma vontade minha. E a Bíblia diz, porque aí a gente é craque, irmãos, apontar o dedo até para Deus. Ó. A tua palavra diz que tu concede o desejo do meu coração. É verdade. Então a gente vou lá tentar de novo. E aí recebe. E quando a gente recebe, irmãos, é uma alegria, não é? Aquela alegria. E aí, em vez de eu ir ao culto aquele dia, hoje eu nem à igreja vou, porque eu preciso agradecer a Deus. Aí eu vou agradecer com os meus amigos. Comendo uma pizza, vou celebrar. E o pai está esperando. Opa, meu filho, vem cá. Cadê a gratidão? Você não vai voltar para agradecer? Então aqui eu vejo quanto Jesus faz questão do agradecimento, irmão. Isso aqui não está aqui à toa. Jesus não falou isso aqui à toa. Ele falou isso aqui para você saber que ele espera a nossa gratidão. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ou seja, vamos pensar aqui hoje. Deus abençoou 10, 9 crentes, 9 assembleianos, e um nem crente era. E aquele que nem crente era, volta para dar glória a Deus. Porque ele menciona, irmãos, ele fala bem claro aqui, só veio esse estrangeiro, só veio esse incrédulo me agradecer, só veio esse ímpio me agradecer. Cadê os crentes? Isso é Jesus falando. Cadê, pai? Cadê? Só esse, veio os 9.
não voltaram para agradecer ao Senhor. Então nós vemos quão importante é agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Agradecer a Deus, irmãos, isso não é uma vez na vida. Isso aí, eu creio que o meu pastor, eu acho que eu aprendi até com o senhor isso, tem que ser todo dia. Agradecer a Deus pelo amor dele. Você agradece a Deus uma vez só pelo amor dele? Seria uma injustiça, porque o amor de Deus, Ele amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por você. Então tem que agradecer pelo amor de Deus, irmãos, é sempre. Que amor foi esse que Deus teve por nós? Que ninguém conseguiu traduzir até hoje essa palavra. De tal maneira que deu o seu Filho para mim e para você. E passou por aquele processo todo, que eu não quero falar aqui, que a gente já sabe, a morte de Jesus Cristo. O sofrimento que ele teve na cruz. Então Deus nos amou tanto que colocou seu Filho para morrer por você, para tirar os seus pecados, os meus pecados, e levou com ele. Levou no madeiro os nossos pecados. Agora nós temos vida eterna por causa de Jesus Cristo. Mas antes de Jesus Cristo, o que aconteceu? O que veio antes? O amor de Deus. Agradeça pelo amor de Deus todos os dias das suas vidas. Agradecer a Ele pela graça. Porque aí vem a graça. O amor de Deus veio e com Ele agora veio a graça. E Ele fala que nós somos salvos pela graça. Não é por obra, para que ninguém se glorie. É graça do Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus. Favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas ele fala assim, eu te dou a minha graça. Foi o que ele falou para Paulo, quando Paulo estava naquele momento de agonia, com aquele espinho na sua carne, ele fala para Paulo, a minha graça é o suficiente. A minha graça é tudo que você precisa. A minha graça te basta. Por que eu não posso agradecer a Deus todo dia pela graça dele? Acordar e falar, Senhor, obrigado pela tua graça, Senhor. Eu não mereço, mas já eu amanheço com a tua graça. Eu durmo com a graça de Deus e acordo com a graça de Deus. E se eu não acordar, irmãos, eu vou para a glória com a graça de Deus. Então eu tenho que agradecer pela graça de Deus. Não é por obras que nós somos salvos, é pela graça. Não tem nada que nós possamos fazer, irmãos, nada para sermos salvos sem a graça de Deus. Você não pode fazer nada. Não, pastor, quer saber de uma coisa? Eu vou construir uma igreja, vou dar para um pastor, ele vai ganhar muitas almas ali, e com essa obra eu sou salvo. Você crê? Não, mas eu tenho muito dinheiro, e eu vou dar o maior dízimo da igreja, e eu quero ver se eu não vou ser salvo. Porque a igreja precisa do dinheiro para sobreviver. E Deus fala assim, não precisa não. E na verdade, Deus não precisa nem de dinheiro para manter a sua igreja. Amém? E se você quiser fechar a mão, pode fechar que ele manda o diabo dar. Usa os filhos dele. Opa, seu mano. Quando Deus manda, até o diabo obedece, irmão. E não tem esse negócio, não, mas isso aqui é filho do diabo, isso aqui serve o diabo. Deus não pede nem permissão, escuta. Deus não pede nem permissão ao diabo para usar um filho dele. Deus não pede nem permissão, porque Deus é o Senhor
dos senhores. Ele é o Rei dos reis, Ele é quem manda. Ele é o que manda. Deus é o soberano. Ninguém acima de Deus. Tudo está abaixo de Deus e Deus tem o controle de todos e de tudo. Tem controle de todos e de tudo. Então não se preocupe, somente crê. Buscar o Senhor reino em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas como? Não tem como. O Senhor falou que as demais coisas serão acrescentadas. Gente, deixou de ser brasileira? Brasileiro não desiste não, rapaz. Como é que nós vamos lá na rua, o povo lá na rua? Não desiste não. Ele manda. Então, nunca vai ser pela obra, sempre pela graça. Então, irmãos, dê graça. Né? Efésios 2,8 fala sobre isso. Não é pelas obras, mas pela graça do Senhor. A gente não merece, né, irmãos? A gente não merece. A gente não merece. Poxa, mas tem gente que merece, gente que é bonzinho, faz boa obra. Não tem, irmãos. Todos pecaram e destituídos estávamos separados da graça, da glória, do poder de Deus. E agora o Senhor nos coloca nessa posição, irmãos, de sermos filhos de Deus agora. Somos filhos de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, irmãos. Agora você entra no céu. Através dessa graça aqui, nós entramos no céu. A nossa voz chega ao trono de Deus. Eu não preciso pedir ninguém para orar, o que não é pecado. A gente pode orar um pelos outros, é bíblico. Mas, irmãos, Deus falou para mim, se você pode me clamar. Não precisa do sacerdote, você não precisa do pastor, você pode chegar na presença de Deus com a tua vida. Uma vida de santidade, uma vida na presença do Senhor. Você chega lá sem problema nenhum. A porta é estreita, mas quando você está agradando a Deus com a tua vida, essa porta fica grandona para você. E tu entra com tranquilidade. Não é, Cássio? Entra com tranquilidade. Por quê? Porque a tua vida faz você fazer essa dieta necessária. Né? O crente faz dieta, né? A gente tem que fazer dieta. Não deixar de comer pecado. Pecado engorda. E é o pecado que impede de entrar nessa porta. Aleluia! Agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais que nós recebemos. Aqui nós temos nossos pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de louvor, dirigentes de departamento, pessoas que são chamadas para trabalhar na obra do Senhor. Todos nós temos um cargo importante. Todos são importantes para Deus. Então, agradecer a Deus pelo que nós recebemos de espiritual. Os dons espirituais, dom de profecia, dom de curas. Isso, irmãos, é Deus que dá por misericórdia. É pela graça dele. Os dons é ele quem dá. Então, agradeça a Deus. Você tem um dom de Deus? É uma bênção espiritual. Agradeça ao Senhor. Dá graça, ele espera, irmãos, a nossa gratidão. Deus espera a nossa gratidão. Pelas bênçãos materiais também. Temos que agradecer pelas bênçãos materiais. Esse aqui foi uma bênção material dos 10 leprosos. Foi uma cura por corpo deles. Deus abriu uma porta para você. Você estava pedindo um trabalho, né? E Deus abriu aquela porta. Glória a Jesus, agradeça, mas agradeça. Faz que nesse leproso aqui. Porque é assim, presta atenção. Dependendo da bênção, nós,
carnudos, dependendo da bênção, eu vou dar o meu agradecimento ao Senhor. Se Deus me concedeu algo pequeno, não vou sair gritando. Quem já entendeu o que eu quero falar? Não, porque se eu recebi uma cura, meu Deus, eu vou fazer, eu estou brincando, vou agradecer um mês direto. Por exemplo, no livramento que eu tive hoje. Ele batia com o carro ali, com o material, mas foi um livramento, irmãos. O carro não é meu. Você está entendendo? Ele parece pequeno. Eu cheguei aqui, eu não agradeci ao Senhor. Mas é um livramento de Deus. É uma bênção que Deus me concedeu. Não importa o tamanho da bênção que você recebeu, agradeça com alegria. Você vê que o pastor Joel sempre fala aqui, receba o irmão com alegria, né? Receba o pastor com alegria. Receba, agradeça a Deus com a mesma alegria, independente de o tamanho da bênção para você. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. A bênção que Deus nos concede, ela não tem tamanho. Para Deus abrir uma porta para você de trabalho, você começar a trabalhar, um trabalho que você queria, e Ele te curar de um câncer, para Ele é a mesma coisa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para Ele é a mesma coisa. Ele quer receber o agradecimento, a gratidão, o louvor, da mesma forma. E aí, o que eu estou fazendo quando eu ajo dessa forma, irmãos? Eu estou menosprezando a bênção que o Senhor me deu. Eu estou dizendo para o Senhor, isso aqui não sabe, isso aqui foi pequeno que o Senhor fez para mim, pai. Isso aqui é mole. Gente, meus amados, nosso Deus não vê por esse lado. Porque para Deus é a mesma coisa curar você de um câncer, curar você de uma dor de cabeça, ou abrir uma porta de emprego, ou te dar um carro. Preste atenção, em nome de Jesus, Ele usa a mesma matéria. A programação é a mesma. O ritual é o mesmo. Irmão, nós estamos falando de Deus aqui, o Santo dos Santos. Santo, 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 santo. Ele te abençoa da mesma forma que Ele abençoou esses leprosos aqui, ó, irmãos. Estavam leprosos. Porque o que sai de Deus para nos abençoar? Ih, Jesus, olha só que coisa gostosa. O que sai de Deus para te abençoar? Lembra-te daquela mulher com 12 anos com fluxo de sangue? Lembra dela? O mestre estava fazendo o quê? Caminhando. Diz a palavra do Senhor que ela só fez isso, tá? Ela não puxou, não. Eu só vou tocar, porque se eu tocar, eu vou ficar curada. Aí Jesus falou assim, quem me tocou? A mulher foi curada de um fluxo de sangue que tinha 12 anos, tinha gastado todo o dinheiro todinho de remédio, de doutor, e não era curada. Então, o que Deus usa para nos abençoar, para nos curar, para abrir uma porta, para salvar teu marido, para salvar teus filhos, tua esposa? O que Ele usa? A virtude dele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nada mais. Virtude, meu pastor. É virtude dele. Tudo é feito pelo poder de Deus. Tudo é feito pelo poder dele. Então, o que ele dá para você, seja o que for, sai do poder dele. Virtude, porque Deus, na verdade, não tem poder, Deus é poder. Eita, Deus não tem poder, irmão, porque se você falar que Deus tem poder, tem uma quantidade de poder. Amém?
Quem tem poder somos nós. Um tem mais, outro tem menos. Deus é poder. Jesus é poder. O Espírito Santo, ele é poder. Então, ele faz uma bênção para você, te concede algo, deu um carro, deu uma cura ali para o irmão. Ele usa, é a mesma fórmula, é o poder. Então, você que recebeu menos, não pense você que você tem que agradecer menos, não. Tem que agradecer, pastor. Igualzinho outro que foi curado de um AIDS, de um câncer, ou seja o que for. Algo impossível, muito impossível. O Senhor quer o agradecimento de todos, da mesma forma, com o mesmo entusiasmo. Eita, glória, olha que coisa linda. Com entusiasmo, sabe, pastor? Não importa. Irmãos, o que aconteceu comigo hoje, é o que eu estou falando que aconteceu comigo hoje. Isso aí, eu tenho que estar muito entusiasmado. Foi um negócio de relâmpago, pastor. Foi Jesus. Sabe, Jesus, pum, freio, pá. Se eu erro o pedal ali, chefe, papá, nervoso, e pum, acabaram de bater no carro do cara. Você acha que foi pouco? Não foi pouco, irmão. Para mim, foi um grande livramento que Deus me deu. Mas não aconteceu nada. Mas é por isso mesmo que eu tenho que dar glória a Deus e agradecer a Ele, porque não aconteceu nada. Aleluia! Glória a Deus. Efésios 5:20. O apóstolo Paulo fala, dando sempre graças a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Alves de Almeida. Tem meu sangue, eu tenho sangue dele. Agradeça a Deus no nome dele. Porque tudo que nós pedimos é no nome dele. Jesus nunca pode ficar de fora da sua vitória. Viu, Cássio? Jesus nunca fica de fora da tua vitória. Ele está direto, automaticamente, ele é parte da tua vitória. Quando você dobra o seu joelho, nós aprendemos através da palavra do Senhor. O que pedirdes em meu nome, crendo, o recebereis. O que pedirdes em meu nome, crendo, o recebereis. É no nome de Jesus. Então, para agradecer, Paulo fala aqui, agradeça o nome dele também. Jesus, meu Deus, te dou graça. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela bênção recebida. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Esse é o Deus que você serve. Tão grande, tão majestoso, tão poderoso, tão glorioso. E ele diz para mim que a minha gratidão é importante para ele. A minha gratidão é importante para o Senhor. O salmista disse que é bom agradar ao Senhor. É bom agradar ao Senhor. Então o trem é bom mesmo, irmão. Porque nós cremos que quando a gente agradece ao Senhor com esse fervor todo, com toda a nossa alma, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Sou muito grato a Ti, Senhor. Você sai abençoado desse agradecimento. Você sai abençoado. O que aconteceu com esse homem aqui? O leproso lá que voltou. Ele não era salvo. Ele não tinha salvação. Irmãos, porque isso diz que nós não somos salvos pelas bênçãos recebidas do Senhor. Isso é outra história. Isso é outro departamento. As bênçãos do Senhor não me salvam. Não salva você também. O que vai te salvar é a vida santa. É você agradar ao Senhor.
As bênçãos o Senhor dá, concede. Esse homem aqui voltou, e por ter voltado, Jesus dá a maior bênção para ele, irmãos. O Senhor deu a bênção das bênçãos. Ou por que não dizer, o Senhor deu a bênção? Vai. Você está salvo. Vai em paz. A tua fé te salvou. Foi abençoado, foi curado, e por ter dado valor... Eita, eu posso falar assim, irmãos? O chefe pode falar assim? Por ter dado valor à bênção que ele recebeu, que ele deu valor. Da maneira que ele agradeceu, ele deu valor. Ele foi abençoado, recebeu mais ainda. E eu tenho que aprender com isso aqui, irmãos. Eu tenho que aprender a agradecer ao Senhor mais para me ser abençoado. Para receber mais do que o Senhor já me deu. Porque, na verdade, a palavra diz que Ele nos dá, nos concede, né, muito além do que pedimos, do que pensamos, do que você imagina. O Senhor te dá muito mais. Bendito seja o nome santo do Senhor. O horário é 9 horas. Viu? 9 horas. Então, eu estava esperando o senhor dar um toque, aí o senhor ficou não falando nada. Mas agora, né, chefe? Eu lembrei. Depois aí o pastor aqui fica mal. Glória a Jesus. Deixa eu só ler aqui para terminar, chefe. Com toda a igreja. Salmo 92. Versículo 1 e 2. Salmo 92, 1 e 2. Está ali. Não. Vamos ler para ficar uma versão, porque às vezes tem versão diferente, pastor. Pode, pastor? Só para a gente ficar uma... O versículo 1 e 2, irmãos. A igreja lê aqui, por favor, todo mundo junto? No 3. 3. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Bom é agradecer a Deus. Bom é louvar. Irmão, o negócio é bom. O salmista está dizendo que é bom. Bom é louvar ao Senhor. Cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para, de manhã, anunciar a tua benignidade. E à noite, a tua fidelidade. Ou seja, Deus é bom em todo o tempo. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Amém?